Você saiu de um encontro, de um acampamento e talvez desejou ler este livro aqui e se pergunta: como é que eu começo? Por onde eu começo a ler? E eu não tenho ideia nem por onde de fato iniciar? Então vem que esse episódio é pra você. Nós vamos falar de verdade como faz pra ler a Bíblia. Eu sou o Clênio Gonçalves, esse aqui é o Sapiens Cast, patrocínio de Citolab, Homeschool, Unimídia e Sapiens Flix. Vem com a gente, você não pode perder. Respeitável público, chegou a hora das reflexões quentinhas no Picadeiro da Filosofia Cotidiana. Está no ar Sapiens Cast, edição quase sábio. Quase, né? Quase sábio. E agora, diretamente do grão dourado das ideias. Meditações com cheiro de café, servidas especialmente pra você. Com ele, Clênio Gonçalves. Sou eu mesmo, tá? Então, bora lá. Quem de nós nunca se perguntou, num livro desse tamanho, como é que a gente começa? Então, a primeira coisa que eu quero dizer pra gente que tá aqui e pegou a Bíblia na mão exatamente agora é: não tem um jeito único de ler a Bíblia. A Bíblia, por si só, é um livro com muitos livros. Então a gente precisa entender que existem muitos métodos, muitos jeitos de ler a Bíblia. A única coisa que a gente vai precisar entender é, primeiro, de que confissão religiosa você é, porque existem métodos diferentes para leitura em cada uma das igrejas. E eu gostaria de partilhar talvez um dos métodos mais antigos que a gente tem, que é o método católico de ler a Bíblia. Para isso, a gente tem alguns pré-requisitos. Para a leitura bíblica católica, nós vamos precisar entender que a Igreja Católica vai compreender a Bíblia, esse livro aqui, muito antigo, como um livro só. Ou seja, embora seja uma biblioteca, este livro aqui, ele tem uma unidade de história, que vai começar no Gênesis e terminar no último livro, que é o Apocalipse. E aí você vai entender assim: professor Clênio, olha só, eu preciso ler de capa a capa? Peraí, que eu ainda não expliquei isso. Então, a primeira coisa é entender: é preciso compreender a Bíblia como uma unidade. Segundo ponto importante de você entender: a Bíblia contém muitas histórias, mas não é um livro de história. Isso já bagunçou tua cabeça, né? Olha só, embora na Bíblia a gente tenha muita história, a gente vai precisar entender que a Bíblia não é um livro jornalístico. Então não é uma ata dos acontecimentos. Tem um sentido por trás. É por isso que você vai precisar estar com os olhos atentos no contexto e nas entrelinhas. A Igreja Católica também então vai olhar e, para ler a Bíblia, vai precisar conhecer o ambiente que o texto foi escrito, o autor e para quem foi escrito. Então compreenda que para ler a Bíblia a gente precisa ter alguns antecedentes. Outra coisa importante: na Igreja Católica, quem salvaguarda a missão de interpretar a Bíblia de maneira verdadeira é o magistério, ou seja, os bispos. É por isso que na Igreja Católica a gente não tem a livre interpretação da Bíblia. Não é você ler e simplesmente sair falando o que lhe veio na cabeça, mas é procurar o embasamento do que a tradição fala sobre aquele texto, aqueles que já estudaram muito mais do que a gente. Então, tendo isso em vista, vamos começar algumas sugestões do passo a passo de como ler esse livro aqui, milenar, e que toca o coração de muita gente. Talvez você diga exatamente assim: professor Clênio, eu pego a Bíblia e por onde eu começo? Eu já comecei a leitura talvez do livro do Gênesis, mas tem tanto nome difícil, tem tanta coisa complicada. Como é que eu faço esse passo a passo para pegar a Bíblia na mão e conseguir entender? Se você não quiser ter um curso de introdução à Sagrada Escritura, por exemplo, que nós oferecemos aqui, Clênio Gonçalves, vamos fazer propaganda disso, no Sapiens Flix, você pode pegar a Bíblia e em casa, sozinho, conseguir compreender e iniciar uma leitura para que você possa saborear o texto. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender é que no meio desse monte de livros existem dois blocos principais, o que nós chamamos de Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento são todos aqueles livros marcados antes de Jesus, e o Novo Testamento são os livros marcados depois de Jesus. No meio deles, nós temos um bloco já considerado de Novo Testamento, que é o bloco talvez mais interessante da Bíblia, que é o que nós chamamos de Evangelhos. E nós temos 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. É neste
eu vou dizer assim, nessa caixinha de preciosidade, que nós temos o filé mignon da Bíblia, que é a história de Jesus. E o que é mais legal, gente, é que este livro aqui não foi escrito por Jesus, foi inspirado pelo Espírito Santo, mas foram pessoas, como eu, você e tantos outros, que foram redigir a palavra de Deus em palavras humanas. Então você vai ver, por exemplo, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que vai contar a história de Jesus não como uma narrativa de ata em que copiavam tudo. Talvez você já assistiu The Chosen e vê Mateus saindo de cantinho lá, anotando algumas coisas, né? Clênio, foi assim? Não sei. O The Chosen coloca assim. Provavelmente ele tem algumas anotações. Mas se recordem, a Bíblia não é uma ata jornalística. Os eventos que aconteceram têm um sentido maior. E a gente vai precisar entender esse sentido. Então, estes evangelistas, que é de fato o núcleo, o filé mignon da Bíblia, vão contar a história de Jesus. Então eu vou te dar uma sugestão de como você pode ler a Bíblia para conseguir começar a entender este livro e depois se aperfeiçoar no estudo. Combinado? Bora lá! A ideia é a seguinte. A minha sugestão sempre é que você comece por Jesus, porque em geral é aquilo que há de mais próximo pra gente. Seja nas igrejas evangélicas ou na igreja católica, embora eu esteja falando de um método católico, nós sempre falamos muito sobre Jesus. É ele quem muda ou que toca as nossas vidas, e se você saiu de um retiro, é sobre ele que nós falamos. A nossa cultura é muito marcada pelo cristianismo. Então talvez o primeiro passo que nós temos é a leitura a partir de algum evangelho, que vai estar no meio da Bíblia. Isso é importante que você entenda. Nem sempre você vai começar a leitura da Bíblia da capa, porque você pode se complicar. A minha sugestão, então, é que você escolha um dos 4 evangelhos. Vou te dar uma sugestão em relação a eles. Marcos é o evangelho mais simples, de uma leitura mais fluida. Foi o primeiro evangelho a ser escrito e é o mais curto. Então, se você quer saber sobre Jesus de uma maneira muito simples, leia o Evangelho de Marcos primeiro. Aí você já vai ter uma ideia do que Jesus fez. Mas se você quer algo mais detalhado, eu tenho uma sugestão melhor. Clênio, como é que você iniciaria a leitura bíblica? Eu iniciaria a leitura bíblica a partir do Evangelho de Lucas. Por quê? Porque o Evangelho de Lucas, embora tenha uma linguagem mais simples, ele é muito mais detalhado. É um evangelho mais rebuscado, porque Lucas estudou, pesquisou para escrever o evangelho. Então, sugestão, comece lendo o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e depois já leia os Atos dos Apóstolos, porque também foi Lucas que escreveu, é do mesmo autor, então você vai estar aquecido nessa leitura. Lendo Lucas e Atos dos Apóstolos, aí nós precisamos tomar uma grande decisão, que é a seguinte: tudo bem, professor Clênio, e agora? Eu quero saber sobre a continuidade da história para frente ou o embasamento que trouxe essa história para trás. É uma decisão que você vai fazer para o seu aprendizado, aquilo que mais vai aguçar a tua curiosidade e a tua vontade. Então, se você pensar, tá bom, quero saber para frente, nós vamos precisar entender exatamente algumas coisas. Então, deixa eu te contar esse rolê que é muito legal. Olha só, você leu Lucas e leu Atos dos Apóstolos, beleza? Já sabemos sobre Jesus. O Evangelho de Lucas vai contar desde o nascimento de Jesus até quando Jesus dá uma morrida e ressuscita. E os Atos dos Apóstolos vai contar exatamente de quando Jesus envia o Espírito Santo para os apóstolos até quando os apóstolos começam a fundar igrejas. As viagens de Paulo, vai contar todo o rolê e vai terminar os Atos dos Apóstolos contando que o apóstolo Paulo, que também se converteu, era soldado e se converteu, acabou preso lá em Roma. E é lá em Roma, quando ele está preso, que ele começa a escrever algumas cartas. Por quê, professor Clênio? Porque ele não tinha como visitar as igrejas que ele fundou. Então, olha só, os apóstolos, depois que Jesus deu uma morrida e foi enviado o Espírito Santo sobre eles, eles começam a visitar cidades para levar a palavra de Jesus. Só que quando eles chegam nessas cidades, o povo recebe, acolhe, se converte, são batizados e começam a viver.
Só que Paulo acaba ficando longe e não consegue visitar essas igrejas pessoalmente, e ele começa a mandar cartas. Não tinha e-mail, WhatsApp ou coisas assim. Então ele redige cartas. Nós temos as cartas de Paulo e também temos cartas de outros apóstolos. Em geral, as cartas de Paulo são destinadas a uma pessoa ou uma comunidade, como é a comunidade de Roma, a carta aos romanos, a comunidade de Corinto, a carta aos coríntios. Então tu vai entender que ao ler estes livros, tu vai ter que ter os olhos ligados no que acontecia naquela comunidade e depois de quais os ensinamentos cristãos que Paulo e os outros apóstolos enviavam para aquela comunidade ou para todas as igrejas que já eram fundadas naquela época. Ou seja, tudo que você ler depois dos Atos dos Apóstolos até o livro do Apocalipse, você precisa ter os olhos compreendendo que aquilo ali é mensagem para as igrejas cristãs. É sabedoria cristã lá do primeiro século, logo depois que Jesus partiu e foi para juntinho do Pai. Combinado? Então, Clênio, eu li o livro de Lucas, li os Atos dos Apóstolos. Cara, mas eu quero saber como é que aconteceu com as igrejas naquela época. Leia as cartas. A minha sugestão é começar com Romanos e 1 Coríntios, que são cartas bem interessantes para você entender também o filé mignon daquilo que Paulo disse para aquelas comunidades que viviam ali, semelhante à igreja que você participa hoje. Combinado? Beleza, professor Clênio. Já tenho uma base do Novo Testamento. Se você quiser saber um pouquinho mais de Jesus de uma maneira mais espiritual, leia o Evangelho de João, porque tem uma pegada mais teológica sobre Jesus, mais espiritual sobre o Mestre. É agora que nós estamos prontos para dar um novo passo. O novo passo que a gente vai dar na leitura bíblica é ir lá para trás. E aí sim ter a base daquilo que nos preparou para apontar para Jesus. Nós precisamos entender que o Antigo Testamento se divide em 4 blocos. O primeiro bloco do Antigo Testamento que nós temos é o bloco que nós chamamos de Pentateuco ou Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deixa eu já te preparar para que você não comece a leitura e desista, tá? O livro do Gênesis é um livro muito legal, que vai falar sobre a criação do mundo, vai falar das principais histórias, por exemplo, Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, a história de Abraão, a história dos filhos de Abraão. É um rolê muito doido, tá? Muito interessante, você vai adorar. Uma dica que eu te dou é a seguinte: não leve em conta os nomes difíceis, não tente decorar isso, porque se tu tentar decorar os nomes difíceis, tu vai esquecer a história. Então olhe pro livro do Gênesis a partir da história que tá contando. Os nomes, deixa aí passando, porque depois você pega bem, tá? Porque senão você vai desistir rapidinho. Logo no início do livro do Gênesis, já no capítulo 5, vai ter fulano gerou ciclano que gerou ciclano, e é só nome, ó, especial, tá? Nome interessante para colocar no teu filho. Então, se você se ligar só nos nomes, tu vai desistir da leitura. Pense na história. O mais legal desses 5 primeiros livros são os 2 primeiros, Gênesis e Êxodo, que vai contar a história da criação, de como o povo de Deus foi parar lá no Egito e lá se tornou escravo, e de como Moisés conseguiu retirá-los de lá. É aí que a gente entra num pedaço muito difícil do livro, que vai ser o final do livro do Êxodo, o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. São livros complexos de leis. É como se tu estivesse lendo as constituições das leis do Brasil. Então fica difícil. Então, caso você diga assim, ainda não estou pronto, respira fundo e vai para o livro seguinte, que é o livro de Josué. O livro de Josué volta a ter uma pegada mais histórica e vai falar como Josué, sucessor de Moisés, entrou na Terra Prometida, dividiu a Terra Prometida. Tu vai ter um monte de lutas, um monte de guerras para perceber que ali eles estão na terra que Deus orientou que eles estivessem. Depois disso, nós temos outro passo bem legal. Depois do livro de Josué, gente, nós temos os livros históricos, e que até o segundo livro de Macabeus, de Josué, a segundo Macabeus, é só história. E vai contar como o povo de Deus entrou na Terra Prometida, conquistou a Terra Prometida e acabou perdendo tudo, porque cometeram um monte de pecados. No meio disso, a gente vai ter a história dos reis. Ou seja, Clênio, eu quero ler história. Leia de Josué até segundo Macabeus.
Por quê? Se os 5 primeiros livros da Bíblia são livros de leis, é o livro do Pentateuco, é o que o judeu chamava de Torá, de Josué até 2º Macabeus são livros necessariamente de história. E lembra, não tem nada a ver com Jesus ainda, é só preparando a chegada dele. Depois disso, nós temos uma parte gostosinha de livros, que é o que nós chamamos de sapienciais. O que são sapienciais? Os livros de sabedoria. A história de Jó, por exemplo, nós temos os Salmos. Aí tu pode pensar assim, professor Clênio, tem 150 salmos lá, eu leio e não entendo nada. Você está lendo como se fosse uma história, aquilo que é uma música. Então pense nos 150 salmos como um livrinho de música. E ali era cantado. Então tu vai olhar para os salmos e tentar entender que ali são canções. É óbvio que se você lê uma canção, nem sempre você vai entender tão bem, porque ela tem um sentido figurado muito profundo. Depois dos Salmos, nós temos os outros livros de sabedoria, Eclesiastes, Provérbios, que dali você vai tirar o conhecimento, a filosofia, a sabedoria do povo judeu, antes de Jesus, e que Jesus aprendeu. Depois deles, nós temos um passo muito mais complexo. Depois dos livros de sabedoria, provérbios e todos esses livros mais pesados, o Cântico dos Cânticos, por exemplo, que é belíssimo, fala muito sobre, por exemplo, a sexualidade humana. Talvez você nem sabia disso. Abre lá o Cântico dos Cânticos que tu vai ver que profundo é esse livro. Depois desses livros de sabedoria, nós teremos livros mais complexos, que são livros proféticos. E aí eu diria, é importante a gente estudar para depois ler os livros proféticos. Por quê? Ali nós teremos uma carga mais pesada, porque se tu não entender bem os livros históricos, tu vai se confundir nos livros proféticos. Depois disso, a minha sugestão preciosa para você é: se banhou em tudo isso? Vai estudar a Bíblia, porque aí você já foi picado pelo amor ao conhecimento. A Sapiens Flix pode te oferecer isso, tá? E tantos outros cursos que a Igreja Católica ou mesmo na internet você vai encontrar. A minha sugestão é que, ao se converter, ao se apaixonar por Jesus, não desiste desse livro, tá? Ele é fascinante. E tem um jeito que a gente pode ler de maneira mais simples. Não seja tão arrojado de querer ler de capa a capa como um propósito sem entender nada. Saboreie o texto. Existem métodos. Em outros Sapiens Casts nós falaremos de outros bate-papos, mas tem um método, por exemplo, da Lexio Divina, que é o jeito de rezar com a Bíblia, de orar com a Bíblia, com esse texto que, de maneira milenar, inspira gerações. Combinado? Eu vou deixando este episódio por aqui. Vamos nos encontrar outras vezes. Um beijo no seu coração. Eu sou o professor Clênio e em parceria e patrocinado pelo Citolab, Unimídia, Homeschool e Sapiens Flix, este foi o episódio do Quase Sábio e esse aqui é o nosso Sapiens Cast. Tchau, tchau. Até o próximo encontro. Acabou de assistir o Sapiens Cast? Não para não, tá? Tem uma oferta importante para você. Nós podemos estudar Bíblia juntos. Você quer aprender mais sobre a Sagrada Escritura? Venha para Sapiens Flix, o estudo da Palavra de Deus. Tem um curso gratuito esperando por você de introdução à Bíblia. Então, na bio ou aqui no link abaixo, você vai saber como se inscrever, tá? Vem com a gente, um curso imperdível. Vem!